boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Hoje teremos um Roda Viva temático. Com esse formato é diferente do convencional. Em vez de um convidado no centro da roda, teremos um tema, que é a intervenção federal no Rio de Janeiro e questões ligadas à segurança pública em todo o país. Em vez de entrevistadores, teremos 5 debatedores. Eles são Edson Brandão, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo; Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, o NEV; José Vicente da Silva Filho, coronel reformado da Polícia Militar e ex-secretário nacional de Segurança Pública; Rodrigo Pimentel, sociólogo, ex-capitão do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da PM do Rio de Janeiro, e co-roteirista dos filmes Tropa de Elite 1 e 2; e Flávio Werneck, presidente do Sindicato dos Policiais Federais no Distrito Federal. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Eu proponho como tema de abertura da conversa aqui o seguinte. Eu quero saber se os senhores aprovam ou não a decretação da intervenção federal no Rio de Janeiro. Coronel. Tem muita gente tomando carona nessa intervenção, essa iniciativa, muitos estados, muita gente boa, dizendo que se o governo começou esse precedente, provavelmente vai ter que fazer em outros estados. Mas a intervenção no Rio de Janeiro tem uma característica muito importante, porque difere dos demais estados em 2 aspectos relevantes. Primeiro, lá temos centenas de comunidades onde já existe a intervenção dos criminosos na vida dos moradores. Ou seja, eles estão submetidos àquela lei bruta do traficante, do miliciano. Isso raramente a gente encontra pelo Brasil. Uma outra particularidade é que os grupos que nós temos no Rio de Janeiro, eles estão fortemente armados. Talvez tenhamos no Rio de Janeiro mais fuzis de guerra do que todo o resto dos estados do país. Ou seja, a situação lá de um grave comprometimento da ordem pública, o que remete à expectativa que existe na Constituição de intervenções. E não há outra maneira, no meu entendimento, em relação a outro procedimento, porque nós estamos com uma escalada, mesmo com a Força Armada chegando no Rio de Janeiro. Nessas condições, com o interventor, há melhores condições de se coordenar todas as estruturas do Estado que não estavam se entendendo, a PM, a Polícia Civil, a área penitenciária. O secretário perdeu a mão, o próprio governo também jogou a toalha e era necessário fazer o que está sendo feito. Perfeito. Edson Brandão. Bem, Augusto, a grande questão nossa é o seguinte: não há alternativa imediata para a situação no Rio de Janeiro. Não é igual de outros estados. A gente tem ouvido, eu estava debatendo outro dia em outro canal de TV, em que dizia assim, mas outros estados estão tão ruins quanto. Não é verdade. Chegou-se ali a uma anomia. A gente nem diz mais anomia, porque a lei normal, a lei formal do Estado, ali não existe, mas existe uma lei extremamente severa. A gente conversava antes, eu contava numa parte de acesso ao Morro da Mangueira, que tem uma placa, uma faixa colocada semana passada: lixo no chão, tiro na mão. Não tem mais lixo no chão. Quem jogar vai tomar um tiro na mão pelo tráfico local. Quer dizer, é uma situação que não tem paralelo no mundo. Então, o primeiro ponto, nenhum país não conflagrado a guerra civil tem essa situação de anomia hoje, como alguns setores do Rio de Janeiro têm. Mas o problema não passa só por essa intervenção, que era obrigatória, não tinha outra saída. Eu entendo a situação dificílima do Exército, o Exército nunca se negou a cumprir a missão, vai cumprir bem, era a tradição do Exército brasileiro. Mas me parece que o problema é bem outro e anterior a isso. Eu falo sempre, eu tenho um filho advogado e um filho que é estatístico, e o estatístico fala isso, que no Brasil a estatística tem ideologia. Então, nós partimos de premissas completamente absurdas em nosso país. Então, a gente ouve aqui, se perguntar, vai dizer, quantos presos tem no Brasil? 700 e poucos mil. Isso é mentira, não tem. Preso hoje, eu peguei o dado agora, dessa semana, nós chegamos em 309 mil
126 presos em regime fechado. Por quê? Porque regime fechado é onde ele está numa cela, onde o Estado tem que alimentá-lo, onde o Estado tem que zelar para que não seja atacado por facções. Isso é preso. No mundo inteiro, essa distração deste preso. No Brasil, até o preso de regime aberto, e a ideologia é tanta, que é dito, eu enfrentei um debate há poucos dias atrás, em que o debatedor, então um rapaz simpático, mas dizia assim, não, mas o senhor gostaria de estar preso no regime aberto? Eu não. Falei, pois é, mas você não assalta banco. Se você assaltasse banco, você ia gostar muito de ficar no aberto. Não tem tornozeleira para ninguém, é mentira que existe, a quantia é ínfima, não há qualquer fiscalização, e com outra situação que é única em nosso país, única. Os americanos têm o livramento condicional, o parole, o sujeito sai e aguarda 4, 5 anos cumprindo a pena fora, com condições. Se ele não cumprir aquele favor, foi um favor isso, porque tinha que cumprir pena. Se não cumprir, ele volta atrás e fala, meu amigo, faltou 5 anos que você não cumpriu, você assaltava banco. Aqui no Brasil, não. Essa pena no Brasil é dada por cumprida. Ou seja, é um faz de conta. O duro, eu participei da MB há 8 anos, da União Internacional de Magistrados, da Associação Paulista há 20 anos. O duro é explicar para juízes estrangeiros isso. Falar, mas vocês não prendem, o Estado abriu mão. Eu digo, sim, isso vai ter consequência. E está tendo. Então, hoje, essa colocação ideológica de inflar número, de fazer o último Infopem em 2014, para não falar quantos presos por 100 mil habitantes, que é o que o mundo inteiro usa. O Brasil hoje é o 25º. Ele prende menos, o que mais prende no mundo não é os Estados Unidos, nada, mentira. Ilha Seychelles, 730 e poucos presos por 100 mil. Depois a América. Depois em Cuba, em 6º ou 7º lugar. O Brasil é o número 25, é o que mais mata no mundo e o que menos prende. O que o Infopem fez em 14? Ideologia, colocou apenas o seguinte, os 20 países com mais presos. Não, você tem que saber se o Paraguai e o Uruguai prendem mais que o Brasil. E prendem, Augusto. Então a gente tem que primeiro desmistificar isso, dizer que é o país da impunidade. Infelizmente, os dados são estarrecedores. Eu pediria que o senhor só resumisse Enfim, voltar ao assunto depois. É obrigatório essa intervenção. Perfeito. Nossa, Rodrigo Pimentel. Puxa vida. Exaustão da polícia estadual, né? Matança discriminada de policiais militares e civis, na média de 2 policiais baleados por dia. O poder público estadual perdeu assim, a condição de comandar em função da corrupção. As lideranças do PMDB estão todas presas. O presidente da Alerj, o vice-presidente da Alerj, o ex-governador do estado. Eu brincava que antes existe hoje a divisão de facção do Rio de Janeiro, né? As cadeias do ADA, do Comando Vermelho, e agora a cadeia do PMDB também, que é Benfica, né? Então o Estado perdeu totalmente a capacidade sequer de liderar suas forças policiais. Também o coronel José Vicente diz, só no Rio de Janeiro hoje, só no Rio, capital, nós temos áreas de não Estado. O que a gente tem em Alepo hoje na Síria, a gente tem no Rio de Janeiro também. O que a gente tem no Afeganistão, nas montanhas, com os talibãs, a gente tem no Rio de Janeiro. Então, a mais ou menos 500 metros da sala do General Braga Neto, onde o General Braga Neto vai comandar a intervenção, existe a favela da Providência. Ali, Augusto, a polícia não consegue entrar, só com uma força policial de mais de 100 homens, com apoio de helicóptero. Ali a Light, Companhia de Luz, não consegue entrar. Aliás, a perda de energia do Rio de Janeiro hoje, 35% dos moradores da cidade não pagam energia mais, não pagam luz. Então, uma cidade totalmente sui generis. Não é a mais violenta do Brasil. É a 24ª capital mais violenta do Brasil. Mas, ainda assim, é a única que precisa de uma intervenção federal. Perfeito. Sérgio Adorno. Bom, eu vou na corrente contrária. Eu não sou favorável a essa intervenção, mas não por questões ideológicas. Eu sou sociólogo, vou me ater aos fatos. Em primeiro lugar, eu acho que a intervenção está na Constituição, é um instrumento de poder e, portanto, aqui não se trata de condená-lo por ser um poder coercitivo. Não é? Afinal de contas, eu sou sociólogo, venho de uma tradição que pensa que o Estado moderno é aquele que tem o monopólio legítimo, não é? Do uso da força coercitiva, mas, segundo Max Weber, esse monopólio ele pode ser, vamos dizer, pode-se usar desse monopólio, pode-se usar da força coercitiva pelo menos em 2 situações. Ameaça de invasão de uma nação estrangeira ou uma grave ameaça de desintegração interna. Não é? Eu não estou convencido que há uma grave ameaça de desintegração interna. Não é? Mesmo com todos os problemas
de governabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Se nós olharmos, não é, a trajetória da ordem pública no Brasil, e particularmente em cidades como Rio de Janeiro e também São Paulo, situações já foram muito piores. Pega a década de 90 para ver os dados. Né? Quer dizer, era 60, 70 homicídios por 100 mil habitantes. Não é? O Rio de Janeiro não está mais nisto. Né? Quer dizer, na verdade, está metade dessa não é? Claro, uma série de problemas. Eu acho que nós temos um problema, no meu entender, muito complexo, que é como oferecer segurança para o conjunto da população, independentemente de serem homens, mulheres, brancos, negros, adultos, crianças, ricos ou pobres. Segurança tem que ser para todos, claro. Agora, não podemos esquecer que uma grande massa de trabalhadores que moram nas favelas, né, elas estão premidas o tempo todo por duas opressões. De um lado, a opressão do tráfico, que é muito pesada, porque nós sabemos que o tráfico tem posse de armas, ameaça, mata, né? Mas muitas vezes nas intervenções policiais também tem as intervenções desastrosas que provocam mortes. Então, é uma população que precisa ser libertada. Ela precisa sair deste dilema, ela precisa ter os mesmos direitos que todos nós temos. Ou seja, direito de ir e vir, direito de poder circular, de poder trabalhar, de poder levar suas crianças na escola, de poder voltar para casa e a sua situação está em tranquilidade. Não é? Então, eu diria mais ou menos o seguinte, eu não acho que a cidade do Rio de Janeiro paralisou. O Poder Judiciário não paralisou, a Secretaria da Fazenda não paralisou, o Poder Legislativo não paralisou, as ruas não estão tomadas, tá certo? Há situações graves, eu não estou dizendo que não é grave, mas eu acho que a intervenção é uma medida extrema para um cenário que poderia requerer o quê? Um plano estratégico muito bem montado. Nós temos inteligência nas forças policiais, especialistas, não é? Todos nós aqui poderíamos sentar na mesa, formuladores de opinião, promotores, juízes, não é? Elaborar um plano estratégico de curto, médio e longo prazo e dizer que resultados nós queremos em 1 mês, 2 anos, 5 anos e para as próximas gerações. Flávio Werneck. Bom, Augusto, a minha fala aqui acabou que ficou muito facilitada pelos demais, né? Eu vou seguir uma linha aqui, que eu acho que é a linha que não foi abordada ainda, para complementar, que é a da população, né? Acredito que a população do Rio de Janeiro, como de outros locais do Brasil, estão com uma insegurança muito elevada, pela falta de eficiência do sistema de persecução criminal brasileiro. A população quer resposta. Ela quer eficiência na prestação de serviço à sociedade, que a segurança pública é. De fato, segurança pública é prestação de serviço à sociedade. Então, acredito que a intervenção federal hoje, que foi implementada, ela foi implementada como um analgésico. Ela vai tirar a dor da população durante aquele tempo, até dezembro, a princípio. Mas ela não é o antibiótico para curar, porque nós temos uma estrutura de segurança pública que está, e os índices mostram isso, está caminhando para falência. A nossa segurança pública hoje, nos últimos 10 anos, subiu de 18 homicídios por 100 mil habitantes para 29,6 homicídios por 100 mil habitantes. Nós só perdemos... No Brasil? Brasil, média Brasil. Nós só perdemos hoje, média, na América, para Honduras e para Venezuela, que vive uma crise sem precedentes. Então, o que a gente vê é que a intervenção federal somente, ela vai ser o analgésico que foi a Eco 92, o analgésico que foi o Pan-Americano, o analgésico que foi a Copa do Mundo, que foram os grandes eventos. Costumo brincar que ir para o Rio de Janeiro durante essa época é quando você vai ter a maior tranquilidade para ver e turistar no Rio de Janeiro. Mas assim que isso sair, o que volta? Volta o mesmo sistema de prevenção, que no Brasil tende a zero, o mesmo sistema de investigação criminal extremamente burocrático e arcaico, o mesmo sistema judiciário extremamente moroso e burocrático e, por fim, uma execução penal que não tem parâmetro em lugar nenhum do mundo, como o desembargador Edson falou. Então, nós vamos voltar para o status quo. E aí, talvez, o próximo analgésico aplicado tenha que ser mais forte que o primeiro, porque o primeiro já não faz mais efeito. E aí, o que eu vou propor na próxima? Uma intervenção federal mais dura,
com mais gente, com mais efetivo. E isso vem numa crescente sem você resolver o problema crucial que é a persecução criminal. A população quer uma segurança pública eficiente. Esse é o foco. Então, é isso que nós temos que buscar. Roda aberta. Vamos para o debate. Eu queria dizer uma coisa inicial, que talvez isso seja emblemático em nosso país. Eu ouvi, todos mais ou menos igual, mas eu não posso deixar de dizer assim, que a discordância minha é frontal com a colocação do nosso debatedor, Sérgio Adorno, hoje. Frontal. Quem já esteve em uma situação de mandato coletivo, e eu tive, os primeiros do Brasil, nos anos 90, seguindo Campinas... Explica, desembargador, até para o nosso telespectador que não sabe o que é o mandato coletivo. A Constituição do Brasil, ela diz que a casa é o asilo inviolável do cidadão. Isso é uma luta muito grande que os Estados modernos adotaram como dogma, uma luta antiga dos povos de não ter a casa invadida pelos reis. Enfim, o que acontece no Brasil hoje? A Constituição dá algumas situações. Então, está acontecendo um crime. Se houve alguém lá atirando, ou está acontecendo pegando fogo, ou uma enchente. Isso tudo permite que a polícia ou meios de segurança, bombeiros, entrem naquela casa. Salvo isso, apenas com ordem judicial. Essa ordem ela é consubstanciada em um mandado, um documento em que um juiz de direito diz, olha, eu estou autorizando o ingresso nessa casa. Isso é exceção, é evidente, não é uma situação normal, tanto que até 88 os delegados faziam isso. Eu me lembro, eu tenho bastante tempo de magistratura, são 33 anos já, eu fiz concurso com 23 anos de idade, e eu peguei uma época em que o delegado podia ir fazer, mudou-se com a Constituição de 88, todo mundo aqui lembra, e hoje é a ordem judicial. Pois bem, aí vem uma grande discussão. A ordem judicial ela é destinada a um local, a uma residência fixa, a mais de uma, duas ou três, ou ela pode ser coletiva. Olha, aquela quadra toda. Então, muito é dito, e isso é um problema, a gente acabou de ouvir agora, mas a população, de um lado, é o tráfico da polícia. Não, o senhor me desculpe, isso não é verdade, eu estou em nome aqui, não é da Justiça de São Paulo ou da minha carreira, é de policiais que eu vi a vida inteira trabalhando e pessoas libertas. Eu fui em favela depois de cumprimento de mandado, eu fui. Não é teoria, não é gabinete, eu fui lá. Eu vi a pessoa chorando, o senhor aposentado, que era obrigado a guardar cocaína em casa. Eu nunca ouvi falar isso da polícia, nunca. Mas eu ouvi falar do tráfico todo dia, todo dia. É diferente, essencialmente diferente. Um é o Estado, um você filma, um tem Ministério Público, tem a Defensoria Pública agora que está atrás, marcando, falando. Os outros não, os outros é crime, é isso. Então, a polícia, o Exército está fichando quem entra na casa. O tráfico não deixa, o tráfico manda mudar da casa. E ninguém fica indignado. Eu não vi uma ONG falando disso. Então, esse mandado coletivo é o quê? É a possibilidade de um mandado para uma área grande. E essa área, Augusto, pode ser justificada. O juiz é um juiz, ele não quer condenar A ou B, ele não tem interesse. O juiz de direito, o juiz concursário tem uma carreira, ele não é amigo nem inimigo de ninguém, ele julga que está nos autos. Então ele diz assim, olha, naquela quadra nós temos um problema sério, porque não tem muro, e uma casa passa para outra, e quando nós chegamos na casa da esquina, a droga está na outra casa e o fuzil está na terceira casa. Então pede-se um chamado mandado coletivo em que uma área é cercada. Aí fala assim, mas isso é um absurdo. Bom, se for um absurdo, não é só aqui. Na Inglaterra, depois daquele show da isso não é permitido? Não está sendo permitido? Completamente permitido. O show da Adriana Grande, quando um rapaz se explode e mata algumas pessoas, as forças inglesas foram para o condomínio que ele morava e esvaziaram todo o condomínio. Isso era um mandado coletivo. Aí vai se dizer, mas ali é a lei antiterror. Então, mas agora, no Brasil... Sim, então, o ponto é esse. No Brasil, nós temos um histórico disso. Eu disse o caso meu, acompanhei o juiz Fernando Figueiredo Bertoletti, que deve ter sido o primeiro mandado do Brasil, em 95, depois o caso do Tim Lopes, a prisão do Elias Maluco foi outro mandado no Rio em 99, juiz Abraão, e vem sendo feito. O último faz 1 ano e pouco em São Paulo. Vem sendo feito, é uma construção. A lei não fala é uma casa ou 10 ou 20, não fala isso. Mas o mandado coletivo é usado no mundo todo. Ele é usado, eu falei o caso da Inglaterra, agora na França, é democrático e é usado em repúblicas consolidadas. Sérgio. Não, o que eu quero frisar aqui, que eu acho que é muito importante, sejam bem é o seguinte, nós estamos, eu não vou discordar inteiramente, desembargador, mas eu acho que o senhor está raciocinando em termos de uma economia do crime
de 30, 40, 50 anos atrás. Esta economia do crime hoje, que está constituída em torno do tráfico de drogas, é uma economia internacional. Ela é montada como se fosse um sistema econômico completo, com produção, circulação, distribuição, consumo de mercadorias. E, para isso, ela precisa do quê? Ela precisa de uma rede de proteção. Não vou entrar aqui em detalhes dessa rede de proteção. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que essa política de sair correndo atrás de caçar bandidos não está produzindo resultados há 50 anos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte... Mas ela já foi implantada, eu estou de acordo... Hein? Ela já foi implantada? Essa política, eu não vou dizer que ela não foi implantada, porque aí é um debate se nunca teve política de segurança ou se já teve política de segurança. Eu acho que uma política de segurança, que eu entenda, é um plano articulado, organizado, com planejamento, com medidas de curto, médio e longo prazo, em que você pode monitorar, que você possa, de alguma maneira, retificar caminhos, tá certo? E que você possa prestar contas à sociedade. Né? Eu estou inteiramente de acordo com o Flávio Werneck, no sentido de que o sentimento de insegurança é um indicador forte de uma situação grave. As pesquisas mostram, né, que todo mundo aprova. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: nós estamos numa era de crime internacionalizado. Não adianta ficar visando, não que não se deva, eu não estou dizendo que não se deva, mas o que acontece? Você prende um jovem num bairro através de uma operação, muitas vezes policial, complexa, tá certo? E um sistema, vamos dizer, a rede do crime organizado continua, ela se refaz. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu só quero dizer o seguinte: nós temos que inventar um outro sistema judicial e criminal. Nós temos uma reforma da polícia. Temos só 2 minutos, o Flávio vai falar, depois, no bloco seguinte, eu passo a palavra. Não, desembargador, é que eles também precisam falar, vão falar no próximo bloco. Flávio, encerra isso. Vou ser bem sucinto. O que eu acredito é o seguinte: novamente, nós estamos aqui numa discussão de causa e consequência, Augusto. E o que nós vemos hoje, e o que o professor Sérgio, eu acho que quis passar, é que hoje o que nós temos que atacar é o dinheiro. Claramente, lá no Al Capone, escola de Chicago, nos Estados Unidos, foi feito um estudo em criminologia em que você atacou o cerne da questão. O cerne da questão foi o cerne financeiro. Então, a intervenção, como eu falei, é um analgésico necessário agora, porque a população está clamando por uma retomada da ordem. Mas nós temos que buscar inteligência policial, nós temos que buscar maneiras de atingir o financiamento dessas organizações, porque o soldado que comanda a favela e que está naquele poder paralelo da favela, ele vai ser substituído pelo comando central, porque é facilmente substituído. Como eu falei aqui, hoje a nossa execução penal, os nossos presídios, são RH do crime. Mais 14 unidades federativas do Brasil dividem seus presídios por organização criminosa, como bem disse o Rodrigo. Você é de qual organização criminosa? Para eu ver se eu coloco você no presídio A, no presídio B ou no presídio C. Isso é um reconhecimento implícito do Estado de que a organização criminosa existe, porque a lei de execução penal manda eu dividir o criminoso pela complexidade do crime. Agora, a complexidade do crime é qual organização criminosa você tem? Então, a gente tem que buscar meios. E buscar meios, ninguém inventa a roda, não. É buscar boas práticas de fora do país e implementar no Brasil. Por que nós não temos hoje um grupo de policiais especializados em crime financeiro e tributário, bacharéis em contabilidade, em economia, que sejam alçados a uma chefia, que knowledge and leadership, né? Para que a gente possa investir e para que a gente possa combater isso mais firmemente. Leis que deem suporte para isso. Acredito que é muito isso que a gente está debatendo aqui. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o debate sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro e questões ligadas à segurança pública. Voltamos ao vivo para o segundo bloco do debate sobre segurança pública e intervenção federal do Rio de Janeiro.
Vai falar o coronel agora, mas eu queria jogar mais questões aqui nesse debate. O general Augusto Helena, por exemplo, que foi comandante da Força Brasileira no Haiti, na missão montada pela ONU, ele disse que se preocupa com a falta de regras de engajamento. Ele acha que o Exército, ele foi destacado, as Forças Armadas não podem ser destacadas para uma missão sem os elementos, a mudança, a fixação de regras claras para que ele possa agir e impedir e resolver a situação que lhe cabe solucionar. Eu queria saber o que é que vocês pensam disso e também do seguinte: eu sempre me espanto quando falo que o Exército não sabe combater nos morros, não pode entrar nesse tipo de missão, pelo seguinte: eu não conheço nenhum país que se livrou desse tipo de problema sem a intervenção das Forças Armadas. Exemplo, Colômbia. Só acabou com os cartéis com a ajuda das Forças Armadas. Segundo, o Exército Brasileiro foi muito bem sucedido no Haiti, onde os combates ocorreram nos morros também. Então, eu queria que, à luz dessas observações, vocês também analisassem a questão levando em conta isso. Fala, coronel. Eu queria uma observação. O Flávio mencionou que o Exército está lá para diminuir a febre. Na verdade, o Exército tem uma obrigação de começar um tratamento. E esse tratamento não significa que o Exército vá subir os morros, mas sim criar capacidade na própria polícia de fazer o serviço. Um aspecto que é importante é que há uma descrença generalizada no Brasil, inclusive sobre a própria polícia do Rio de Janeiro, que está realmente muito depauperada, uma desconfiança que a polícia possa fazer o seu trabalho. Qual é o trabalho da polícia? Reduzir e controlar crimes, basicamente. Eu vou dar um exemplo aqui, já que foi mencionado, buscar exemplo lá fora, já foi falado Medellín, foi falado em vários lugares. Tem um lugar aqui em São Paulo, que muita gente, os paulistas conhecem, chamado Cidade Tiradentes, uma área pobre da Zona Leste. A população provavelmente seja semelhante ao perfil da morador da Rocinha. Em 1998, tinha 70 mortes por 100 mil habitantes lá. O ano passado, foi para 5 mortes por 100 mil habitantes, que é o nível de cidade americana. Tá? Quem fez esse trabalho? Capão Redondo, tinha 75 mortes por 100 mil, chegou a 7,7 o ano passado, uma queda de 90%. E isso está em toda a cidade e a população pobre foi mais beneficiada, uma redução mais intensa do que os bairros, vamos chamar assim, de nobres. Se aproximaram muito, que é o ideal de toda a queda de violência, que ela seja democrática para todo mundo. Os mecanismos principais disso foi a Polícia de São Paulo. Né? Ou seja, uma polícia arrumada em que se investiu em treinamento de alta qualidade, gestão de alta eficiência, tecnologias que o Rio não tem adequadamente, com a tecnologia de mapeamento criminal, que o Igarapé está começando a fazer agora, porque a polícia lá, em todo lugar, tem um problema de briga de polícia. Você não integra, não existe a cooperação. Mas aqui em São Paulo, forçadamente, acabou acontecendo que o Rio não acontece até hoje. Então, algumas arrumações podem ser feitas, começar o empreendimento de mudança na estrutura da segurança, problema da integridade da polícia, da corrupção. A Polícia Civil precisa ser reorganizada para investigar. As delegacias legais têm 1/3 do efetivo da polícia. Onde estão os outros 2/3? Nós temos 8 mil PMs afastados das ruas. Metade deles, o general já mandou chamar 3 mil e pouco. Quer dizer, existem deficiências grosseiras a serem consertadas no próprio aparato, que o principal aparato é o trabalho da polícia. Depois, nós precisamos da repercussão de todo o sistema de judiciário, o Ministério Público, precisamos de juízes, né, como o desembargador Edson Brandão, que tenham esse entendimento livre de ideologias que ficam segurando a polícia, ficam segurando, querendo encaminhar a justiça para uns certos caminhos que dificultam a vida da sociedade. Porque quem está sofrendo, esqueça os indicadores de violência no Rio de Janeiro, os homicídios. O Ceará está pior, a Bahia está pior. É que simplesmente essa população imensa, ela foi privada de direitos fundamentais, de ir e vir, de ter a sua casa, que ela não consegue ter, porque ela é mais um canto de obra do crime que está no Rio. Rodrigo. Augusto, eu não conheci esse Soleil, mas eu acompanhei lá os contingentes da
do Exército Brasileiro, mas eu acompanhei toda a ocupação do Exército na Maré e também no Complexo do Alemão. Em Cité Soleil, o Exército Brasileiro saiu de lá aplaudido pela população, reduziu também a baixíssimos índices de homicídios, né? Prendeu as gangues todas, era o braço forte, mão amiga, né? Aqui no Rio de Janeiro é só mão amiga porque a gente não tem um braço forte, olha só que interessante. Aqui o Exército Brasileiro está sob a égide da lei brasileira, lá sobre da ONU. E a ONU permitia entrar nas casas, promover revistas, a ONU permitia a condição coercitiva, a ONU tinha regras de engajamento muito melhores do que a do Rio de Janeiro. Exato. É pouco provável que sem um mandado de busca e apreensão coletiva, é pouco provável, eu torço muito pelo Exército Brasileiro, Augusto, mas é pouco provável que ele consiga fazer alguma coisa interessante. Flávio, você fala de inteligência bastante vezes assim, o Rio de Janeiro prendeu a quadrilha dos traficantes do Comando Vermelho e começou a prender lá o dinheiro da família. Isso em 2011, resultado. Os traficantes queimaram 112 ônibus da cidade do Rio de Janeiro em 5 dias, né? A inteligência funciona, mas eu tenho que ter a força policial ocupando esse território, senão não tem retorno nenhum. Sérgio, o senhor falou do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Hoje o tráfico no Rio de Janeiro, Sérgio, em boa parte das favelas é atividade acessória. Não sei. O Comando Vermelho sobrevive hoje do roubo de carga. São 30 caminhões roubados por dia, 900 por mês. E mais de 1 milhão de cariocas compram regularmente mercadorias roubadas e os supermercados estão fechando, porque o morador não quer comprar mais na rede de mercado, ele quer comprar do traficante. Com isso, os mercados estão falindo. Com isso, o Rio de Janeiro, Adorno, está ficando inviável. Não temos outra solução, Adorno. O teu argumento vem a meu favor, sabe por quê? O Edson Brandão, minutinho, Sérgio. É o contrário, não vem, e eu vou explicar por quê. Essa questão, olha, é uma coisa de 50 anos atrás. Imagina, eu sou juiz do meu tempo, fiz o primeiro interrogatório por videoconferência no Brasil em 95. Eu acompanhei na Comissão de Segurança, o presidente Paulo Dimas, nós construímos as primeiras ferramentas para interceptação conjunta, até de alguns aplicativos que são inexpugnáveis, que a gente está conseguindo fazer. Ou seja, estamos aplicando violentamente isso. Só que isso é um discurso que esconde não fazer nada. Quando fala assim, tem que prender o barão da droga. Quem que é o barão da droga? Ninguém. E se prender o barão da droga, e se acabar, secar a subida de cocaína, se secar, Augusto, nós vamos ter um assalto a banco, roubo, estupro do mesmo jeito. O Brasil é o país no mundo que mais explode caixa, tem explosão urbana no mundo, sem ser bombardeio. É o Brasil. E não estamos em guerra. E sabe que crime que é esse? É furto. No Brasil, explodir um banco é furto. Quer dizer, as leis precisam mudar. Completamente. O que nós temos que ter vai ter que ter o tal do boots on the ground, das botas no chão. Não tem jeito. Todo mundo fala, por que o poderio americano pode ser dissuasório o que for, mas por que não para uma agressão? Porque tem que ter gente lá. Quando o DA começou a atacar no Afeganistão as plantações grandes de papoula, o que aconteceu ali? Quem que foi lá? Foram agentes, até processo pesado para o governo americano, porque eles iam combater gente como no Rio de Janeiro. Eles com fuzil, os caras com granada, mas foi gente combater fisicamente. Essa história de falar, vamos esperar prender o barão da droga, não vai acontecer nada. Isso é coisa de 60 anos atrás. Não existe isso. Nós temos hoje duas situações. Um crime organizado que nem é tão organizado. Em São Paulo está se matando, aí um mata o outro, são várias cabeças, é muito dinheiro. E temos nas pontas pessoas violentíssimas que estão no tráfico, vão estar amanhã roubando carga, estão explodindo o banco. Augusto, perdão, o Comando Vermelho está abandonando a venda de cocaína em algumas comunidades do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a receptação de carga roubada, o bandido responde a liberdade. atividade principal. O bandido responde liberdade, na verdade. Colocar uma coisa em primeiro lugar, eu talvez não tenha sido muito claro. É claro que eu estou defendendo o monopólio estatal. E o monopólio estatal significa o quê? Controle do território. Perfeito. Tá certo? Eu não estou falando de outra coisa, não estou dizendo que o território não. Eu estou dizendo o seguinte, ou seja, o poder legítimo é aquele que está autorizado por lei e que tem controle sobre o território. Eu estou inteiramente de acordo. Agora, não podemos esquecer, que é isso que eu estou querendo dizer, que essa globalização, vamos dizer, internacionalização do crime, ela é uma atividade cada vez mais criativa e flexível. Então, por exemplo, se você... todo o seu esforço da polícia de segurança vai ser contra o tráfico de drogas, é possível que haja migrações para outras atividades. Então, eu não duvido nada disso. A outra coisa é o seguinte, no caso de São Paulo, por exemplo,
o tráfico, vamos dizer, o crime organizado está se tornando de tal maneira poderoso que eles estão virando empresários. Basta ver a contabilidade deles, eles estão investindo em várias outras atividades. Então, eu diria mais ou menos o seguinte, nós estamos atrasados. Agora, estar atrasado não significa que não devamos cumprir certas atividades básicas. Por exemplo, eu estou inteiramente de acordo, investimento na reforma da polícia. Isso tem que ser prioridade, tá certo? Quer dizer, você precisa ter uma polícia que seja bem treinada, que trabalhe em condições adequadas, que tenha os equipamentos disponíveis, com reposição permanente, que tenha uma política de promoção, que tenha salários dignos, né? Que ele possa recuperar uma coisa que é fundamental, que é a dignidade de ser profissional desta área de segurança, né? Que ele tenha proteção, porque a vida dele também está em risco, né? Eu não tenho dúvidas, nada disso. Agora, no entanto, eu acho mais ou menos o seguinte, hoje, se a gente quiser ter uma política mais ou menos eficiente, nós vamos ter que investir muito em inteligência, tá certo? Porque o que é inteligência? Na verdade, é uma maneira de você surpreender a movimentação do crime e poder agir antes. E só para eu terminar, eu entendo que essas questões são complexas, eu acho que... Agora, eu continuo dizendo o seguinte, eu que venho da área de ciências sociais e estou há 40 anos nessa área, e vi o crescimento e a seriedade dos estudos nessa área. O doutor José Vicente, que também conhece, né? Mas a gente tem já um acervo de conhecimento que é possível ser traduzido em políticas públicas consequentes. Bom, com você, Flávio. Augusto, eu vou colocar aqui solução para que você, o pessoal, o nosso telespectador tenha noção. Primeiro, esse modelo de persecução criminal que existe no Brasil, desde a prevenção até a execução penal, é 100% jabuticaba, é 100% nosso. Não existe em nenhum lugar do mundo essa aplicação de investigação criminal, de prevenção, como é feito no Brasil. Então, eu vou dividir para ficar Quais são os erros? Para ser bem didático, eu vou dividir em 4 etapas. A nossa prevenção. Nossa prevenção tende a 0. Nós não investimos em prevenção. A prevenção é em torno de 10 vezes mais barato do que qualquer investigação pós-crime e o Brasil, seja nos estados, seja na federação, não investe. E aí vamos traduzir? Não existe uma polícia de proximidade e não existe uma cultura de polícia de proximidade como a de Nova York ou como a de Portugal, ou como os carabineiros fazem no Chile, para fazer um mapeamento mais real com um banco de dados eficiente para que você tenha um mapeamento das cidades. E nós temos monstrópolis hoje, não são metrópoles, são monstrópolis. Então, primeiro ponto, tá? Segundo ponto, investigação criminal, pós-crime cometido. Não prevenimos pós-crime cometido. Nossa investigação é burocrática, arcaica. Mais de 50% do efetivo policial está desviado para fazer papel e não para atividade fim, que é de investigar o crime, que é de buscar quem cometeu o crime, como ele cometeu esse crime. Além disso tudo, nós temos um problema seríssimo de estrutura das polícias. Hoje, o melhor policial, bacharel em tecnologia da informação, nunca vai ser chefe do crimes cibernéticos. Não existe a multidisciplinariedade aplicada à segurança pública na investigação. O melhor bacharel em contabilidade nunca vai poder ser chefe do crimes financeiros e tributários, e o trabalho é dele. Porque a estrutura é errada. A estrutura de segurança pública brasileira, que também não tem paradigma, é Senzala Casa Grande. A Casa Grande se beneficia, a Senzala trabalha e apresenta o trabalho. E nós temos uma eficiência baixíssima, de menos de 8%. Você pega o Chile está com 90% de eficiência em crime de homicídio, nós com 8%. Estados Unidos em torno de 65%, Portugal 92% de eficiência. Tem que mudar a legislação. Então tem que mudar a investigação, queira falar internamente no modelo de estrutura de polícia, queira na burocracia que existe para investigar. Hoje, para você ter ideia, Augusto, e aí é simples, a população ela não vai mais a uma delegacia de polícia quando ela é furtada. E eu dou os motivos, ela não vai à delegacia por quê? Ela vai gastar 5 horas da vida dela, vai sair com papel, o cara não vai ser preso, ela não vai ter o celular de volta. Você está dizendo, Flávio, você aplica a Polícia Federal ou a toda? A todas as polícias como um todo. Então você tem que mudar.
você vê em filme, aquilo que você vê em filme. Não tem que inventar a roda. O policial chegou no local do crime, começa a investigar imediatamente, e não põe o cara numa viatura e leva para uma delegacia para fazer papel. Aí você pega depois o processo penal nosso. Sabe qual hoje a estratégia processual penal no Brasil? Buscar nulidade ou ganhar tempo para prescrição. É isso. E aí depois na execução penal, a gente já falou aqui, você em vez de focar no trabalho, porque o que é o foco da execução penal, ou o que deveria ser o foco da execução penal? O trabalho. E aí eu sou muito tranquilo e discuto com o pessoal de direitos humanos e etc. Porque não é questão de obrigar ninguém a trabalhar, mas o trabalho tem que ser a base da execução penal. O cara que não quer trabalhar não tem benefício. Na cadeia. Na cadeia. O cara não tem benefício, não tem saidão, não tem visita íntima, não tem progressão de regime. O cara que trabalha na cadeia tem privilégio, sim. O Zé Dirceu, por exemplo, ele consegue diminuir a pena dele sendo o coordenador da biblioteca. Pois é, não dá para ser dessa forma. Mas existe isso aí que está errado também. Sim, mas a progressão, os benefícios têm que ser para quem realmente trabalha, claro, para que você consiga ressocializar. Tem um ditado, eu sou de Minas, tem um ditado muito tranquilo lá em Minas Gerais, que é muito falado. Eu gosto muito de ditado, sou do interior de Minas. Cabeça vazia, oficina do inferno. E é isso que acontece nos nossos presídios. Coronel. Olha, e depois o Rodrigo, que também não falaram menos no primeiro bloco. Ah, que pena. Eu queria voltar um ponto atrás, Augusto, que é o seguinte, nós estamos falando da intervenção do Exército, mas o que nós percebemos, foi feita uma enorme apreensão hoje no Rio de Janeiro. Isso. 12 fuzis, 33 pistolas, 40 mil cartuchos. Fiquei impressionado com o poder de fogo. Ou seja, continua o fluxo de armamento pesado para a guerra para as facções do Rio de Janeiro, com intervenção federal, com general, Força Armada. Mas agora já há apreensão. Houve uma apreensão ocasional da Polícia Rodoviária Federal. Prenderam o traficante de armas. Mas não foi consequência de todo um sistema de inteligência. O que nós observamos é que a Polícia Federal, o ano passado, ela teve uma redução de mais de 60% na apreensão de armas. De tudo que foi apreendido no Brasil, só 14% na fronteira. Mas fronteira não é problema por onde entram as armas. E, curiosamente, no Rio de Janeiro, com toda a conflagração que nós temos armada, a Polícia Federal apreendeu cerca de 100 armas e apreendeu 1.500 na cidade de Brasília. Alguma coisa está errada. O que nós estamos percebendo, e daí a demanda que nós temos do Ministério da Segurança Pública, é de uma coordenação. Como diz o Flávio, a Polícia Federal, como toda a polícia, precisa de comando, inclusive do comando político. Vocês vão fazer um bom trabalho na Lava Jato, mantenham, mas nós precisamos de foco na questão da violência das nossas cidades. Toda a inteligência da coordenação do espalhamento do crime organizado, que está no Rio de Janeiro, mas tem suas metástases lá no Nordeste, no Norte, no Sul, nós precisamos de alguma coordenação que nós não temos hoje. Então, esse trabalho, as forças federais foram socorrer o Rio, mas não falam que não fizeram também a sua lição de casa. Nós temos um fluxo imenso de armas, não há uma interceptação, já foi mencionado aqui, não adianta aí os barões do crime, os lords do tráfico, nós precisamos identificar a logística do crime, como ele acontece, como o Sérgio Adorno bem lembrou. É lá que nós vamos castigar, golpear, como disse o agora ministro da Segurança Pública. Nós estamos, há uma questão de ordem lá na outra ponta do sistema de justiça criminal, ao problema do judiciário, sim, do Ministério Público, faz um bom trabalho aqui, por sinal, no estado de São Paulo. Nós temos uma prisão modelar em Minas Gerais, na terra do Flávio, Ribeirão das Neves, tem um presídio construído pela iniciativa privada, enfiou 250 milhões, tem 2.500 presos sem crise, vivendo bem, sendo bem tratado e uma gestão compartilhada. Existem algumas soluções que estão acontecendo no Brasil e nós precisamos dessas soluções básicas. A legislação vai demorar um pouco. Essa reorganização é uma grande demanda que nós esperamos desse novo ministério. Rodrigo, você falou há pouco, apresentou alguns dados sobre roubo de cargas, eu fiquei impressionado com isso, queria que você se estendesse. Pois é, Augusto. É desde quando a atividade principal? Olha, o Comando Vermelho percebe
que a atividade de roubo de carga ela é mais fácil que a atividade de tráfico em função das penas. A pena para o tráfico é maior que a pena por receptação. Perfeito. Então, o Comando Vermelho resolve roubar cargas nas vias expressas, leva às comunidades, né, e oferece essas cargas a um preço mais baixo. Um desodorante pelo 1/3 do preço, o arroz pelo 1/3 do preço. O Rio de Janeiro com desemprego altíssimo, lógico que o morador de favela vai lá e busca isso. E essa atividade é feita sem arma. Se a polícia chega naquele momento, o bandido que está vendendo essa carga, ele responde liberdade. Então, como combater isso com as leis atuais? Impossível. A polícia não fala isso na televisão, mas os delegados que a gente conhece, olha, combater esse crime no Rio de Janeiro hoje é absolutamente impossível. Augusto, os colegas aqui falam do Rio de Janeiro como se fosse uma questão policial. Aquela imagem da Rocinha, durante o Rock in Rio, ano passado, 80 bandidos armados na Rocinha, invadindo a Rocinha durante o evento do Rock in Rio. Na década de 80, o exército americano inventou um termo conflito de baixa intensidade para definir as guerras da América Central. Eram guerras de nível pelotão, 30 homens contra 30 homens, ou companhia, 100 homens contra 100 homens, usando fuzis de assalto e granadas. Esse conflito de baixa intensidade hoje é o que acontece no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é um caso de polícia, Augusto Nunes. O Rio de Janeiro é um caso de exército. A mesma intensidade que o exército americano combate o Talibã no Afeganistão, que o governo da Síria, lá do Assad, combate o Estado Islâmico na Síria, em Alepo, ou então os separatistas, é o que a gente vê no Rio de Janeiro hoje. Então a gente precisa, Flávio, de inteligência, sim, e precisa de um braço mais forte que a Polícia Estadual. Nenhuma polícia do Brasil, nem mesmo a PM de São Paulo, Coronel, que eu tenho uma admiração e respeito, fiz curso aqui, conheço o pessoal da Rota, se a gente leva a Rota para o Rio de Janeiro, ela não resolve. Ela não resolve. Se a gente leva o COT da Polícia Federal, unidade de elite da Polícia Federal, talvez uma das melhores do Brasil, também não resolve. E se eu não tenho lei também, desembargador, a gente também não resolve. Então, eu vejo com muita apreensão e preocupação o Exército Brasileiro, ele não pode sair mal disso. Ele tem que entrar nessa guerra e sair, no mínimo, igual lá ao Haiti. Elogiado, aplaudido, admirado pela população do Haiti. Temos 3 minutos. Augusto, a questão toda é a seguinte, a gente ouve de novo isso, fala, mas nós sabemos, ouve o Adorno falar de novo, nós temos tecnologia e tal, se tivesse, tinha resolvido. Tá? A desembargadora do Rio de Janeiro falou uma coisa interessante, falou, olha, estão reclamando do Exército, se a gente soubesse resolver, não precisava de Exército, tinha resolvido. Então, a questão não é de sociologia, realmente estudar o que aconteceu depois. A questão é o seguinte, é uma técnica, basicamente, o direito foi manietado, todos os grandes chefões são condenados, G. do Mangue, morto agora, foi solto para liminar do Supremo e estava na Bolívia. E comandando tudo, todos estão condenados. Então, primeira questão, o Rio não é, e desculpa a discordância técnica agora, claro, tem a formação militar, mas tem uma formação também técnica nisso. Não é conflito de baixa intensidade. Ali é a chamada guerra assimétrica, mais antiga, nos 60, Vietnã. E a guerra assimétrica de quem? Da polícia contra o crime. O crime é o grande poderio. É o mais forte. Então, quando você conversa hoje, tem um crime é mais forte. Um coronel aqui de São Paulo, do Exército, tem uma tese disso. Não há GLO no Rio. GLO é fazer papel de polícia. Quando você tem alguém que tem bazuca, .50 e granada e AK-47 e usa, isso não é. Isso precisa de uma regra de engajamento. O sujeito que está armado com 4 caras, um bonde de AK-47, você fala, por favor, polícia, você não pode, ele vai atirar em você e vai te matar. Isso é ato militar. Ninguém quer assumir isso. E aí eu vou falar o porquê do problema da execução criminal com um exemplo muito simples que o tempo me permite aqui. Muito simples, de dizer que temos tecnologia. Sérgio, não temos, mas se tivesse, tinha resolvido. Eu vou dizer um caso concreto aqui. Um minuto, eu posso dizer da minha própria Câmara. Eu não vou comentar, não é segredo de justiça, é um caso aberto, pode ser comentado, é um caso bastante recente. Quarta Câmara Criminal é a Câmara que o leading case do Supremo de prender de novo o segundo grau. Foi decisão nossa, o Luiz Soares de Mello, nosso decano, que foi o relator, a partir daí voltou-se a prender segundo grau. É uma Câmara duríssima nesse sentido social. Bom, o sujeito tinha 274 anos para cumprir. Era um matador bastante famoso, o cunhado Pé de Pato. O que aconteceu? Penúltimo indulto da presidente Dilma. 20 anos cumpridos. Para onde ele foi? Para a rua. Eu votei também soltando. Ele tem direito disso, ele era criminoso, não é mais. Ele deixou de cumprir 210 anos de cadeia
Isso é um fato de direito. Não há sociólogo no mundo que venha dizer que isso está certo. Isso está errado. Julguei, claro que julguei a lei. Eu aplico a lei como juiz. Eu não posso me dizer de gostar, eu não tenho amigo, eu não tenho inimigo. Eu tenho a lei para aplicar. Aplico e assino embaixo. Mas está errado o que eu acho? Um caso já julgado, a Loman permite que eu diga. Opinião técnica do meu serviço. Não é adequado um país sobreviver assim, Augusto. Vamos para outro breve intervalo e voltamos já já com o terceiro bloco do debate sobre segurança pública e a intervenção federal no Rio de Janeiro. Da cidade? Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco do debate sobre segurança pública no país e a intervenção federal no Rio de Janeiro. Antes de passar a palavra para o Sérgio, e lembrando que esse bloco é mais curto, tem a metade do tempo dos dois primeiros, eu queria só checar um dado com o Rodrigo. São 900 caminhões... Por mês, 30 por dia no Rio de Janeiro. 30 por dia. Caminhões É a série histórica, tá, Augusto? É um negócio impressionante. Sérgio. Bom, eu queria dizer o seguinte, voltando àquele tema da intervenção, né, meu argumento é o seguinte, eu não estou convencido, o que não significa que não teria havido, por exemplo, um acordo entre as forças do Estado controladas pelo governador com apoio e logística do governo federal. Pode ser até através do Exército, já houve iniciativas dessa natureza. Qual é o problema que isso coloca? O Flávio já colocou, é o problema da sustentabilidade dessas políticas. Quer dizer, nós temos que parar de fazer política a toque de caixa. Quer dizer, acontece o problema, dá uma resposta. E daí passa um tempo, volta tudo ao normal e as coisas não mudam. Não é? Aquela sensação de que estamos, vamos dizer, há 30 anos atrás no mesmo lugar. Não é? E, claro, piorando. É sempre a sensação que estamos piorando. Então, eu acho que é o seguinte, eu queria colocar aqui duas questões que eu acho importantes. Uma delas é que nós temos que nos espelhar também nas experiências internacionais. As Forças Armadas, de fato, intervieram em vários países. No caso da Colômbia, elas intervieram, mas não pode esquecer que uma das derrotas dos cartéis foram as brigas internas, que enfraqueceram o poder dos cartéis. E abriu espaço para que a inteligência e as Forças Armadas fizessem o seu papel, tá certo? Mas não esquecemos também que houve envolvimento de patentes do Exército colombiano que foram, de alguma maneira, seduzidos pelos negócios. Claro. Então, o perigo ali apareceu. Vê o caso do México hoje, tá certo? O caso do México é uma situação super complicada de envolvimento de altas patentes do Exército nos negócios do tráfico. Né? Então, eu acho que a gente precisamos avaliar com cuidado, porque senão, de repente, a gente começa a achar que esta é a solução. Sim, mas a Colômbia, o governo federal venceu. A outra questão, e aí eu termino aqui nesse momento aqui, é o seguinte, eu acho que nós temos que começar a pensar que segurança pública virou questão de Estado, tá certo? Nós temos que pensar segurança pública para os próximos 3 anos, os próximos 10 anos, os próximos 20 anos, independentemente de o governo ser um governo de direita, de esquerda, de centro, ou seja lá o que for. Ou seja, vamos pensar, por exemplo, em termos de políticas de saúde. Vacinação. Que governo chega lá e diz assim, não vou vacinar a população? O risco é muito grande, por quê? Porque é uma política de saúde de Estado. Coronel, foi uma boa ideia criar o Ministério da Segurança Pública, é bom? Foi muito boa, porque nós precisamos de uma coordenação de todas as forças que estavam até então, a Senasp, a Polícia Federal, o sistema penitenciário, cada um agindo por conta própria. Sem uma coordenação, como o Sérgio bem lembra, é necessário você ter uma política pensando no país como um todo. Claro. Eu lembro, a Senasp ela tem um poder muito grande, inclusive de fomentar padrões de trabalho. Nós percebemos algumas experiências feitas em alguns governos dos estados completamente estapafúrdias em termos de romper uma base que a polícia faz no mundo inteiro, que é a polícia territorial, como nós chamamos. Aquela que investiga, aquela que faz a prevenção, aquela que conhece as ruas onde está. Esse tipo de trabalho pode ser fomentado. Eu fiz um artigo no jornal o Globo recentemente, deu uma briga que era contra a postura do jornal, mas eles toparam. Nós devemos ter a aprovação em breve aí da legalização do jogo. Para quem não sabe, o tráfico de drogas estima-se que mexe com 16 bilhões por ano no Brasil. E o jogo clandestino, alguma coisa perto de 20 bilhões.
e comprando autoridades, só não tem violência. Mas é o maior setor de corrupção de autoridades do crime está no jogo. E, curiosamente, há um cálculo de que esse jogo ele pode render 20 a 30 bilhões por ano de impostos. A minha sugestão é pegar 30% desse, fazer alguma emenda na lei, para aplicar pelo menos por 5 anos para a segurança pública. A segurança no país ela tem um custo de violência de quase 1 bilhão por dia. Eu estou aqui sugerindo gastar o equivalente a uma semana de custo de 7 bilhões, porque nós poderíamos tocar o projeto de fronteira, que realmente a Polícia Federal não consegue dar conta daquilo lá. A fronteira, para quem não tem ideia de matemática, tem 17 mil quilômetros, que é a distância de São Paulo ao Japão. É uma coisa imensa. Mas, aplicando alguma coisa perto de 2 bilhões por ano, dá para colocar de pé um sistema de inteligência e segurança das fronteiras que está desenhado já para as Forças Armadas. Nós precisamos de recursos e construir 25 a 30 mil vagas de presídios por ano. Não estamos gastando nada. Nós precisamos fazer investimento nas polícias com contrapartida de organização, de eficiência, de redução de letalidade indevida. Então, existe muito a ser fomentado, mas é evidente que o sucesso precisa de continuidade, como o Sérgio bem lembra, mas precisa de recursos também. Edson Brandão, se você tivesse poderes para mudar as leis que atrapalham a solução dessas, quais seriam as mais importantes? Primeira questão, esse Ministério Federal é um absurdo em termos práticos. Simples assim. Os estados têm que ter uma autonomia para isso. A gente passou por uma situação hoje... Mas não tem que haver uma política nacional? Não necessariamente, e eu acho que no Brasil nem deve ter. O que acontece hoje? Todo mundo reclama. Nós vimos aí o Flávio Werneck falando, Caso Grande Senzala, ele é agente, não é isso? Então tem a questão com os delegados, aquela coisa da Polícia Federal, mas a Polícia Federal hoje, trabalho sensacional. Doutora Fernanda aqui, doutor Martin, lá no Paraná, doutor Smith, é um pessoal único de trabalho e tal, mas tem um vencimento, é uma órgão de juiz. A grande maioria é uma órgão de juiz. O juiz todo mundo fala, é verdade, auxílio moradia, aquela coisa, mesmo com auxílio ganha-se menos. Infelizmente não, tá certo, mas é maior. Então assim, e um oficial da PM ganha 1/8. Aí um policial rodoviário federal leva o nome federal e ganha o dobro, o triplo do que um oficial da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. Então nós temos tudo que a União fez, o pessoal, a engrenagem é muito mais cara, paga melhor, não é ruim pagar bem, de jeito nenhum, mas os estados estão sucateados. Por que São Paulo baixou de 10 por 100 mil morte? É o estado que mais tem presos, que mais caro e que mais investe. Há uma relação direta entre o número de presos, e eu disse agora os dados, não dados maquiados, dado de verdade. O país inteiro que mais mata no mundo, com a 4ª população do mundo, tem 309 mil presos só. Porque o resto, desculpa, Sérgio, o resto é só lorota dizer que nós temos preso de aberto. O cara está na casa dele e ninguém está fiscalizando. Não podemos ter alguém condenado a 274 anos, sair com 20 anos no tal, porque ninguém verifica isso. Quer dizer, essas estatísticas sobre a população carcerária são uma fraude. No Brasil é uma jabuticaba, porque o Brasil inventou o tal regime aberto, domiciliar, sem tornozeleira porque não tem dinheiro. Então o cara está na casa dele, se ele descobrir que ele cometeu crimes durante todos os dias, sorte dele, ele não volta para cumprir aquela pena. Não é um livramento condicional que o sujeito fica assustado, não tem. Não é assim, ele cumpre a pena, sem pena nenhuma, ele vai uma vez por mês no fórum, assina um documento. Então nós tivemos uma situação, por exemplo, julgamento recente de mulheres grávidas que não podem ficar presas. Eu não vou entrar no mérito, é uma decisão do Supremo, eu vou cumprir. É óbvio, eu sou juiz, eu vivo para cumprir isso há 33 anos. Mas também é um fato que no fim de semana, numa cidade grande de São Paulo, onde tem muitos presídios, 7 mulheres foram tentar levar droga para as cadeias com criança no colo. Porque o crime organizado sabe disso. Então nós temos que ter uma efetividade. A audiência de custódia foi feita sem base legal, não tem uma lei que autorize. Precisamos acabar com isso, temos que ter efetividade. Há uma prisão, há um crime grave, no Brasil só crime grave. E essa pessoa tem que ficar presa. Há uma dissuasão. Nós não estamos prender alguém porque cometeu um crime. Não é um crime de guerra, não é nazismo. É só democracia. Flávio, a Polícia Federal tem condições, o que precisa a Polícia Federal para proteger as fronteiras
por exemplo? Bom, hoje... Isso é pessoal e equipamento. Hoje, para a gente falar de fronteiras, nós temos que lembrar que fronteira não só a fronteira seca, não só os 17 mil quilômetros. Nós temos cerca de 8 mil quilômetros de fronteira molhada, com mais de 250 instalações portuárias autorizadas a fazer navegação de longo curso. E nós temos 1.500 policiais aqui na fronteira seca, em média, e só 150 aqui nas nossas Qual é o instalações déficit portuárias. de pessoal que a Nós Polícia temos um Federal déficit de pessoal para se fazer um comparativo, por exemplo, com a Border Patrol dos Estados Unidos, para a gente, já que a gente está falando de fronteiras. A Border Patrol americana tem cerca de 30 mil homens para 2 fronteiras apenas, México e Canadá, e uma muito tranquila, que é a canadense. Nós temos aqui fronteiras complicadíssimas, 4 dos maiores produtores de droga do mundo, e temos 1.500 policiais federais atuando na fronteira seca. Na fronteira molhada, né, fronteira com a África, como a gente brinca na Polícia Federal, com 250 instalações portuárias, mais de 250, autorizadas a fazer navegação de longo curso, ou seja, importação e exportação, nós temos 150 policiais, média, nos nossos NEPONs. E se a gente for a qualquer aeroporto, que é a fronteira menos, ou assim, a melhor fronteira ou a mais policiada pela Polícia Federal é a fronteira aeroportuária, nós também temos problemas e falta de efetivo. Então, a gente precisa de efetivo e tecnologia. O Vante, por exemplo, muito embora tenha sido comprado por um preço muito alto, é uma tecnologia que pode ser empregada, não o Vante propriamente dito como um israelense, mas drones que podem auxiliar ali na localização de crimes cometidos nas fronteiras. O Vante está parado há mais de um ano, Augusto. Dinheiro investido em policiais e etc. Queria tocar aqui em 3 assuntos. O general Heleno está certíssimo. Ele precisa saber o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer na intervenção federal. Se não tiver regra, ele não vai saber o que fazer. E aí, não sabendo o que fazer, nós vamos ter ali só a presença, né? E só a presença não adianta nada. Queria falar um pouquinho rápido aqui da execução penal. Eu gostaria de fazer uma pergunta simples. No mundo inteiro, a execução penal, você tem parlatório e todo mundo, inclusive os agentes penitenciários e os agentes socioeducativos, todo dia passam pelo body scan, pelo scanner de corpo. Por que no Brasil existem pessoas que não passam por body scan? Por que advogado tem que ter, não pode falar com parlatório o tempo inteiro? É isso aí. Quais os problemas? Qual o problema de todo mundo ter a regra igual e passar igual para dificultar? A discussão no Brasil é vamos colocar aparelhos nas cadeias para que não chegue o sinal de telefone. Mas peraí, o problema é o telefone entrar. Perfeito. Outro problema, outra coisa que eu queria falar, da legalização do jogo, coronel. Eu acho muito arriscado o projeto que está lá na pauta no Congresso Nacional, porque ele dá às prefeituras autonomia para autorização dos cassinos. E aí talvez a emenda saia pior do que o soneto. Corrupção, claro. Vai dar muita corrupção. Então, se você quer discutir alguma coisa em sede de legalização de jogo, eu acredito que o melhor seria algo centralizado, porque nós não temos condição de fiscalizar todos os municípios com legalização de jogo. Vai ser muito complicado. Eu queria perguntar ao capitão do BOP, como é que você teve experiências no morro, né? Qual é a diferença entre o combate no morro e em outros lugares? Uma vez eu levei na Rocinha um policial estrangeiro, veio me visitar do Rio de Janeiro, vamos na Rocinha. A Rocinha tem 77 mil habitantes, becos intermináveis. Alguns becos da Rocinha não recebem a luz do sol, só recebem meio-dia, né? É noite o tempo todo. É impossível, inviável uma força policial realizar patrulhamento desses becos. O Beltrame inventa o PP, ele instala uma UPP na Rocinha, o secretário Beltrame, e ele faz uma aposta ali em torno de 2.000 policiais. Mais ou menos isso na Rocinha, 1.200 policiais. Eu diria que 5.000 policiais não dá conta da Rocinha. É inviável. São centenas de becos, vielas sem a luz. Então não tem o que fazer na Rocinha. A Rocinha é uma reforma urbanística, não é questão de polícia. Realmente, dar uma moradia mais digna para o morador, oferecer uma servidão, ruas amplas e avenidas. Nenhuma polícia do mundo, também nem a de São Paulo, vai dar jeito na Rocinha. O combate nessas áreas aí é impossível. Eu lamento que a gente insista nisso. Augusto, é bem provável que a primeira ação do general Braga Neto, eu não conversei com ele, aliás, eu nem conheço o general Braga Neto pessoalmente, mas é bem provável que seja o fim das UPPs. Nós temos um estudo hoje do Estado-Maior da Polícia Militar propondo o fechamento de 18 UPPs no Rio de Janeiro. Porque elas são inviáveis. Policiais morrem todos os dias, as bases são atacadas. Não é um recuo. É a ideia de que realmente aquilo não deu certo. É melhor
abandonar e voltar daqui a 5 ou 6 anos, porque esse projeto falhou. O desembargador fala em audiência de custódia, Augusto. O brasileiro não foi ouvido, os deputados não foram ouvidos, os senadores não foram ouvidos. É uma imposição do CNJ. E lá no Rio de Janeiro tivemos, esse ano, um bandido preso com um fuzil AR-15, solto em 24 horas. Perfeito. Não tem reforma de polícia, Flávio Werneck. Não tem reforma de polícia, Sérgio Adorno, que resolva esse problema não, tá? Vamos para mais um breve intervalo e voltamos já já para o quarto e último bloco do debate sobre segurança pública e intervenção federal no Rio de Janeiro. Voltamos para o quarto e último bloco do debate sobre segurança pública e intervenção federal no Rio de Janeiro. Lembrando que esse bloco tem também apenas 15 minutos, vamos fazer a roda, vamos girar a roda no sentido contrário. Considerações finais dos debatedores, começando com Flávio Werneck. Bom, vamos lá. Augusto, eu gostaria de deixar aqui um recado de que segurança pública é ciência. Eu escutei de um professor pós-doutor em criminologia uruguaio de que o Brasil tem 250 milhões de técnicos de futebol que pitacam mesmo o Tite ganhando tudo e da mesma forma em segurança pública. Tem 250 milhões de especialistas em segurança pública e isso não é realidade. Segurança pública é ciência, multidisciplinar, como o Rodrigo colocou ali, o Pimentel colocou ali. Situação da Rocinha, você precisa de urbanismo, você precisa de engenheiros, arquitetos para mudar a situação. O Ministério da Segurança Pública, para eu tocar nesse assunto rapidamente, eu acredito que ele possa ser positivo desde que venha com um planejamento de segurança pública para o país e não criado a toque de caixa, assim como o general Heleno quer as regras para a intervenção federal, que é benéfica. Precisa-se de uma intervenção federal hoje no Rio de Janeiro, mas precisa-se de regras e precisa de saber o que vai acontecer depois. O que nós vamos fazer? Vamos voltar com mais do mesmo? É muito complicado voltar com mais do mesmo depois. A gente precisa mudar isso aí, precisa de reestruturar a nossa segurança pública. Por fim, eu queria só citar a situação da ciência. Quando a gente fala em ciência, eu vejo os colegas da execução penal, principalmente agentes penitenciários e socioeducativos, como meros carcereiros hoje no Brasil. Você desloca uma viatura de policiais civis ou federais para pegar um preso que cometeu um crime dentro do presídio e vai para a delegacia e volta. Vulnerabilidade, problema. Me explica por que não pode ser feito como nos Estados Unidos, o próprio agente penitenciário ou socioeducativo, que são segurança pública, poderem fazer aquela investigação do que aconteceu dentro da casa deles e mandar direto ao Ministério Público e Judiciário. Isso não cabe na minha cabeça, esse tipo de burocracia não cabe mais. O brasileiro quer eficiência na segurança pública. Perfeito. Então, deixar esse recado para todo mundo. Sérgio Adorno, 3 minutos. Eu acho que tem que resolver essa equação da impunidade, né? Porque nós temos, de fato, os levantamentos que nós temos. Se você compara os dados de impunidade do Brasil com os dados de outras sociedades com estruturas sociais razoavelmente comparativas com o Brasil, as nossas taxas são realmente muito altas. Eu fiz uma pesquisa, a minha pesquisa não é recente, é da década de 90, eu analisei 344 mil boletins de ocorrência criminal, apenas de uma região do município de São Paulo, e não de todos os crimes, de alguns crimes. E apenas 6% de tudo aquilo que era registrado virava inquérito policial, né? E uma parte substantiva desses inquéritos acabam sendo arquivados, né? Então está falido esse sistema. Agora, por outro lado, o que acontece? Está havendo um encarceramento em massa, certo? Porque a gente está vendo que as prisões estão a superpopulação é um dado, não é? Quer dizer, há estimativas de que hoje cerca de 65%, 66% do déficit de vagas no sistema penitenciário. Então, tem algum mistério nessa história toda. Quer dizer, alta impunidade, encarceramento em massa. Isso precisa ser enfrentado, precisa ser discutido e precisa ser pensado. E eu volto a insistir no seguinte argumento. Esta é uma área que precisa de inovação. Nós precisamos pensar na frente. Nós precisamos pensar como há 50 anos atrás. Nós temos que pensar 50 anos na frente,
Não é? O que significa, em outras palavras, que nós temos que incorporar todas essas tecnologias, temos que incorporar, sem desrespeitar direitos fundamentais dos cidadãos. Eu acho que isso é uma garantia fundamental. E persistir com a ideia de que segurança pública é diferente de defesa nacional. Eu acho que esta questão é muito clara. Então, quando o general fala que não tem regras claras, eu acho que ele tem muita razão de falar isso, certo? Porque, claro, ele quer saber em que condições, de fato, ele vai poder agir. Não é? Então, acho que isso é poder. E, finalmente, eu acho o seguinte, o foco deve ser proteção dos cidadãos, tá? Independente de classe, eu vou voltar a falar, classe, riqueza, poder, raça, sexo, idade, seja lá qualquer clivagem social. Todos nós temos direitos à segurança. E, sobretudo, aqueles que são mais vulneráveis, que moram em áreas de risco, de alta vulnerabilidade e que são vítimas, né, de balas perdidas, que são pessoas, muitas vezes, a maioria delas honestas, né, que são mortas. Veja, se você for construir vamos dizer, uma narrativa de sofrimento dessas populações, é enorme. Então, eu quero dizer o seguinte, eu acho que o poder coercitivo é legítimo, mas para ele ser legítimo, ele precisa ter a confiança dos cidadãos. Rodrigo Pimentel, 3 minutos. Augusto, o Ministério da Segurança Pública é uma ousadia, né? O governo Temer traz para ele a responsabilidade do crime na sua esquina. Um assassinato, um roubo. Eu cobrava antes do governador do meu estado, do secretário de Segurança, agora eu vou cobrar em Brasília isso. É ousado. Eu temo pela centralização das decisões. Eu acredito no modelo aberto. Eu tive na terça-feira na favela Kelsons, onde a Marinha do Brasil realizou uma operação policial. Não da intervenção, da GLO, da Garantia da Lei da Ordem. E eu conversei com vários moradores. Todos me abordavam, porque eu trabalhei na televisão, no jornal do Bom Dia Brasil, então no RJTV. Os moradores me abordavam e pediam, pelo amor de Deus, não deixa a Marinha sair daqui. Foi essa a percepção que eu tive do morador da Kelsons, de 100% deles. Eu chego em casa, ligo a televisão, e a matéria no jornal morador é humilhado, tirando foto dele. Eu não vi nenhum, Augusto Nunes, nenhum morador humilhado. A Marinha do Brasil estava comparando rosto com foto. E o Google tem essa ferramenta e oferece no iPhone. Isso, para a imprensa brasileira, é um absurdo. Para o morador, isso é maravilhoso. A imprensa brasileira está absolutamente desconectada do interesse do cidadão, que é quem mais morre, que é o pobre, porque o rico não está morrendo nessa guerra. Inteiramente de acordo. Absolutamente. Edson Brandão. Augusto, eu tentei falar, eu prometi que não ia fazer, mas está aqui, ó. Eu peguei hoje no site do CNJ. Isso aqui, é oficial, caro Sérgio Adorno. Nós temos no regime fechado no Brasil 309.126 pessoas. Brasil população inteira. População de 208 milhões, não, 250, não chegamos lá, 208 milhões, e o país que matou 64.500 e poucas pessoas no ano passado. O país que mais mata no mundo tem isso aqui, na verdade, encarceramento em massa, onde? O Brasil, se contar esses cálculos de ser feito de 700 mil presos, hoje é o número 25 por 100 mil. Você é obrigado a fazer percentual. É óbvio. Senão o Brasil sempre vai prender mais que todo mundo. Isso é um absurdo. O Brasil prende hoje, é o número 25, considerando 700 mil presos que não tem. Com isso aqui, e isso é preso de verdade, o Brasil hoje é o número 50 e pouco no mundo que menos prende. Não há encarceramento em massa, de forma alguma. Os hospitais estão extremamente superlotados, não tem uma ONG para reclamar disso. Eu não quero preso em má condição, eu nunca aceitei tortura, eu condenei policiais torturadores a minha carreira inteira. Tenho nojo de torturador, todo mundo sabe disso. Mas não é possível um país pobre dizer que lotou a cadeia, então vamos soltar todo mundo. Quem paga o preço é o pobre. Isso eu não falei. Eu vou dizer uma situação, para terminar isso aqui, do Rio de Janeiro, da primeira intervenção, um general caríssimo que está agora no alto comando do Exército, um homem seríssimo, cumprindo a missão, chega na rua e encontra o que na rua? Um corpo em decomposição. General Carioca, um homem, um FE, Força Especial, um homem que foi observador da ONU, um homem que já viu de tudo na vida, de tudo na vida. Ele se choca com aquilo, aquele corpo em decomposição, e fala, não, rabecão, tira o corpo, vem o líder comunitário falar com ele. Senhor general, pelo amor de Deus, deixa aí. Como vou deixar aqui? Falou, não, esse rapaz, a filha não quis namorar o traficante. Então mataram-no. E se o corpo foi tirado, outro vem para o lugar dele e da família. Sófocles. Isso é uma tragédia grega.
que existe. Você não vê uma ONG, um sociólogo dizer isso é inaceitável. Não é igual um policial que bate na porta e pede para entrar. Porque se ele chutar uma porta e agredir uma mulher, ele vai preso. O que não é aceitável mais é um bonde de pessoas armadas negando a cidadania. Acabou a cidadania aqui e ninguém tem coragem de dizer isso. Só tenho a lamentar. Coronel. Bom, 3 pontinhos importantes. Primeiro, a segurança precisa do básico, que é prioridade. Eu acho importante o presidente ter chamado essa questão da prioridade, que nós esperamos continuidade. É um grande problema para o país, pelo desgaste, pelas vidas perdidas, pelo susto todo que a população passa. É importante ressaltar também o seguinte: o que controla o crime é a eficiência da resposta que se dá ao criminoso. Isso se faz com a polícia bem preparada, com um instrumental jurídico adequado para punir e punir sem dó aqueles que merecem essa punição. Perfeito. Esse levantamento das ferramentas de eficiência é importantíssimo. A punição muito depois também não adianta, a eficiência tem que ser a rapidez da resposta. E uma outra questão que é fundamental. Todos conhecem a Praça da Sé, nós temos 2 Praças da Sé. E é um exemplo de raciocínio. Na parte subterrânea, do metrô, ninguém joga um papel no chão. Você não vê uma infração. Você raramente vai ver alguém molestando alguém ali. Você não vê malandragem. Basta subir a escada, os metros para cima, na superfície, onde a desordem induz o comportamento dos cidadãos para todo tipo de infração. Nova York foi mencionada aqui, ela ganhou a guerra não correndo atrás dos bandidos, colocando ordem na cidade. Isso é um recado para os prefeitos, para o seu prefeito Crivella, que está deixando uma zorra total nas calçadas, porque a ordem é o fator que leva à paz. Nós castigamos aqueles que cometem a infração com eficiência. E o cidadão precisa manter a ordem, que é um ambiente que a sua família merece. Você tem ainda mais 1 minuto, Rodrigo, porque você falou menos. Sim, Augusto, de novo reforçando a questão do mandado de busca e apreensão coletiva. Eu escuto pessoas, os especialistas, surgiram vários no Brasil ultimamente, pessoas que nunca colocaram um pé numa favela, nunca prenderam ninguém. E queria que você analisasse esse São bons acadêmicos, são bons Exatamente. acadêmicos e pesquisadores, mas se dizem especialistas em segurança pública. Especialista em cirurgia torácica é quem opera o tórax. Especialista em segurança pública, quem opera a segurança pública, basicamente isso. Alguns especialistas batem na questão do mandado de busca e apreensão coletivo. Eu usei mandado de busca e apreensão coletivo para resgatar refém dentro de casa em favela. Evidente que eu não consigo um endereço para apresentar ao juiz. É um emaranhado de casas. Ah, mas ninguém usa mandado de busca e apreensão coletivo em Ipanema. Evidente, porque em Ipanema não tem fuzil guardado em apartamento nenhum. Eu não preciso dessa ferramenta lá em Ipanema, mas eu preciso dessa ferramenta para salvar o morador da periferia, para salvar o morador da favela do tráfico de drogas que domina aquela região. Então, é um discurso aí lamentável que alguns procuradores estão usando hoje também. Eu vi uma declaração de um procurador que eu admiro muito. Ah, não existe mandado de busca e apreensão coletiva em Ipanema. Olha, lógico que não, eu não preciso dele. Se tiver motivo, vai ter. Mas eu preciso dele para salvar o morador da favela Kelsos. Senão, nada feito. Eu só quero um direito de resposta. Sim. Só que dizer o seguinte, os pesquisadores do Rio que eu conheço, todos fazem seríssimos trabalhos de campo. A professora Alba Zaluar, que foi uma pioneira nessa área, ela tem uma pesquisa etnográfica de 30 anos. Então, não é verdade isso. Mas não resolveu até hoje em 30 anos. Não vai resolver porque Agora, não é direito, não adianta. Também o Flávio ficou com 1 minuto de tempo. Eu queria Tá perguntar... todo mundo, não desculpa. Não. É o Flávio e o Rodrigo que tinham ficado. Eu fiquei com receio, desembargador, de tomar o tempo de vocês e falei mais rápido. Queria te perguntar o seguinte, Flávio. O que faria você apoiar a intervenção? O que ele deveria ter feito? Deveria ter havido no decreto que faltou? Na verdade, o que eu acho é que a intervenção, por si só, ela é o analgésico necessário nesse momento para ser aplicado, porque você precisa, como o coronel falou, você precisa resgatar a ordem dentro da cidade. Isso é padrão normal de segurança pública, onde você tem desordem, pessoas que não cometeriam pequenos delitos passam a cometer também, porque vem que o vizinho está cometendo, não está acontecendo nada. É o roubo de carga, Augusto. O roubo de carga tombou um caminhão hoje no Rio de Janeiro. Várias pessoas da população vão lá, vão pegar a carga e não vão estar preocupados com o motorista, se o motorista se acidentou ou não. Isso por conta da ampla impunidade. Então, isso é necessário. O que a gente precisa é de um estudo e de um trabalho para quando a intervenção sair,
você não tenha mais do mesmo. E aí você precisa de um analgésico mais forte daqui a 6 meses. É isso. Você precisa de uma estrutura de segurança pública que funcione e ninguém vai inventar a roda. Já tem estrutura de segurança pública, desembargador, sou um homem viajado. Já existe várias estruturas de segurança pública mundo afora que funcionam. Por que não aplicar no Brasil? Por conta de corporativismo, mau corporativismo? Exatamente. Não dá. Mas o Rio parou, não poderia, gente, parou. Você concorda que o Rio não poderia esperar mais? Não, sim, a intervenção tem que ser feita. Agora, o que eu não posso é submeter a população do Rio a, em janeiro, ter de volta toda essa balbúrdia que está acontecendo, como aconteceu no Carnaval. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Edson Brandão, do Sérgio Adorno, do José Vicente da Silva Filho, do Rodrigo Pimentel, do Flávio Werneck e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que acompanhou até agora este debate extremamente informativo. Gostei muito da participação e da disciplina de vocês. Às vezes nem tanto, mas foi muito bom. E agradeço também aos que nos acompanharam pelas redes sociais, onde o programa está bombando. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.